a ela, dizer que Então, vou chamá-la bom que aqui. vou aprender contigo. Buenos Bom dias, dia, Maria Lúcia. Ai, que delícia, eu vou aprender com você agora. Você me dá licença que eu vou agora prestar atenção, vou pegar o caderninho, vou anotar. Certo. Grande beijo. Tchau, tchau. Tardelli, hablamos. Tamo juntos. Tá mutada, Maria Lúcia. Só dá um tiquezinho aí. Desculpa. Bom, Boa. eu só falei gratidão, Roberto. Um abraço. Bom dia. Ele é fofíssimo. Bom dia, Rafael. Buenos dias. Vamos lá para os assuntos complexos, apesar que direito também, né? Juridiquês, economês, aqui a gente tem que dar aquela simplificada nos assuntos. Você estava lá no Senado então, né, Maria Lúcia, dia 28? Na Câmara. Tive por lá. Era Câmara, tá. É. Desculpa, na Câmara. E a pressão agora é pelo veto do Lula nesse PLP da securitização. Explica um pouco para a gente o que é o projeto de novo, né? É complexo, enfim, fácil de perder. E olha, essa pressão de agora. Sim, Rafael, vou te falar, esse esquema da chamada securitização de créditos públicos, a complicação começa pelo nome, né? O que é securitização? A maioria das pessoas, se pegasse uma revista ou um jornal, se tivesse esse nome, ia virar a página. Porque é uma coisa que já espanta, né? As pessoas humilha, né? Porque a maioria das pessoas, ninguém gosta de ver uma coisa que não faz ideia, né? Sim. Então, isso é proposital. Isso é proposital. E a engenharia financeira, a arquitetura financeira, que dá várias voltas. O texto do projeto de lei que você lê, você não entende o que está escrito ali, é tudo invertido, é tudo truncado. O conjunto de contratos que nós vimos, por exemplo, numa CPI que a gente investigou em Belo Horizonte, são 10 mil páginas de contratos, escrituras, pareceres, uma parafernália. E para que tanta confusão? A começar do nome, da estrutura, do texto truncado, do volume de documentos, por que tanto embrulhada? Para esconder o roubo de recursos públicos. Os tributos que nós pagamos e outras receitas públicas, com a implantação desse esquema da chamada securitização, não vão chegar lá nos cofres públicos para serem aplicados em educação, em saúde, em investimentos importantes para o nosso desenvolvimento socioeconômico. Para onde vão esses recursos? Vão vazar por fora do orçamento. Por fora. Esse dinheiro que vaza não é contabilizado. É um dinheiro que o processo é o seguinte: ele começa com uma venda de papéis. Não é o Estado, o município ou a União que vende esses papéis, não. É uma nova empresa estatal criada para isso, ou pegam lá uma empresa estatal que já existia e essa empresa estatal financeira vende esses papéis. Aí já começa o absurdo. Porque a Constituição fala que estatal só pode ser criada para atender interesse coletivo. Interesse de defesa da nossa soberania, de defesa dos interesses econômicos nacionais. Então já começa aí a irregularidade. Criar uma empresa para emitir papel financeiro, para burlar as leis de finanças, porque o que acontece? Essa empresa emite um papel financeiro, o que é isso? Papel financeiro. É um título em que ela vende esse título, oferecendo reembolsar esse título daqui a algum tempo com juros e correção monetária. E o juro que esse negócio paga é gigante. Em Belo Horizonte, lá em 2014, quando foi implantado esse esquema, Rafael, o juro com a correção, o rendimento desses papéis que foram emitidos pela estatal criada em Belo Horizonte para operar esse esquema foi 23% ao ano. Olha o roubo, o tamanho do roubo.
Tá? E quem é que pagou essa remuneração? O município de Belo Horizonte. E de que forma? Os tributos pagos pelos contribuintes de Belo Horizonte, uma parte desses tributos foi desviada por fora do orçamento. Nós vimos lá na CPI, a parte do dinheiro que vazou não foi contabilizada, não entrou no município. Foi direto para o Banco BTG Pactual, que foi o mesmo banco que implementou o esquema lá em Belo Horizonte e que comprou 100% dos papéis emitidos pela empresa. Claro, 23% ao ano, e só ele foi lá e comprou tudo. A empresa é a estatal que foi criada, é isso? Exato, comprou dessa empresa, essa empresa que emitiu os papéis. Mas essa empresa... É um baita negócio para os bancos. Nada, entendeu? Produz nada, estatal. Nada. É só para isso. É só para isso. E eles colocam lá um braço para essa empresa também fazer parcerias público-privadas para ter um braço que aparentemente está fazendo investimentos com esse dinheiro. Agora, isso aí é um empréstimo disfarçado, é uma fraude. Olha, se o Congresso queria autorizar estados, municípios a fazer empréstimo, autorize, mas faz empréstimo regular, contabilizado como empréstimo, pago com dinheiro do orçamento, tudo contabilizado. Esse esquema é um esquema que vaza tudo por fora. Olha, além de ser uma inconstitucionalidade, uma irregularidade, é uma desmoralização para os órgãos públicos estarem envolvidos num esquema fraudulento. É uma vergonha a gente ter um esquema como esse fazendo parte da legislação brasileira. Tudo isso que eu estou falando aqui foi dito em panfletos, em audiência pública, aquela foto que você mostrou aí, da semana passada. Você disse por aqui também. Eu nem tinha ouvido, nem conhecia nada disso. Pois é, foi uma audiência pública. Antes, já tínhamos feito, porque esse projeto é de 2017, na Câmara. Ele começou no Senado em 2016. Nós fizemos audiência pública no Senado, fizemos um evento no Senado, trouxemos até a presidenta do parlamento grego, onde esse esquema operou e quebrou a Grécia. Lá no Senado, não adiantou. Passou lá, mas passou raspando. Foi quase derrotado lá. Passou. Chegou na Câmara em 2017. Oi? Aqui passou na Câmara agora, né? Chegou na Câmara em 2017, por isso que vai para a sanção. Exato. Desde 2017, Rafael, esse projeto estava tramitando na Câmara. Ele surgiu em 2016 no Senado, foi aprovado lá em 2017, aí ele veio para a Câmara dos Deputados e já houveram várias tentativas de votação, e com essa mobilização, audiências públicas, interpelação extrajudicial, nós chegamos a interpelar 2 vezes, porque mudou a legislatura, os parlamentares mudaram, os líderes mudaram. Então, nós fizemos 2 interpelações extrajudiciais sobre esse tema na Câmara dos Deputados, uma recente e uma lá atrás, quando ele estava em risco de votação, acho que em 2018. E agora, foi uma vergonha essa votação. Foi uma vergonha, porque a nossa mobilização foi tão forte, Rafael, que no dia da votação, na terça-feira, nosso pessoal da Auditoria Cidadã estava lá distribuindo um panfletinho que a gente fez, acho que eu já até mostrei, esse aqui. Sim, mostrou por aqui, e eu vi você lá com eles. A estrutura do esquema, né, as voltas todas que ele dá para esconder o roubo, e nós estávamos distribuindo isso lá.
E é legítima essa distribuição, porque isso aqui não é uma propaganda da Auditoria Cidadã ou de qualquer outro assunto, é um esclarecimento sobre um projeto que está na pauta. Congresso Nacional não é Casa do Povo? É completamente legítimo que nós estivéssemos lá distribuindo esse esclarecimento, que é um projeto inconstitucional, que é um projeto truncado, que precisa prestar atenção em várias coisas. Então, era um alerta para que os parlamentares que tinham a responsabilidade de votar não votassem de forma inconsciente, né? Você sabe o que aconteceu, Rafael? A gente estava lá distribuindo, o relator passou, a gente estava até com estudantes nos ajudando nesse dia. Uma das meninas entregou para o relator, Alex Manente, de São Paulo. Ele, inclusive, já anunciou que ele é candidato lá em São José dos Campos, e acho que é São José dos Campos mesmo, é no interior de São Paulo, Alex Manente. Então, quem estiver lá, gente, não vota nesse cara não, viu? Esse cara aí patrocinou projeto fraudulento. Então, ele recebeu o folheto dessa estudante, fez cara feia, falou lá algumas coisas, assim, de forma grosseira. É São Bernardo que ele vai ser candidato. É São Bernardo. Então é isso, é São Bernardo. Obrigada, Rafael, pela correção. E aí, ele passou, recebeu o folheto de uma das nossas colaboradoras que estava lá, estudante, jovem, entregou para ele, nem sabia que ele era o relator, entregou para ele, e a gente identifica pelo brochinho, né? Que Pablo Marçal estava usando de forma criminosa, inclusive. E aí ele pegou e ainda esbravejou lá alguma coisa que ela nem entendeu direito, mas ele falou de forma lá grosseira com ela e saiu andando, que ela assustou e falou, nossa, esse parlamentar aí o outro que estava lá, que conhecia, falou, ele é o relator. Daí a 5 minutos, Rafael, chegou a segurança policial da Câmara. É sério? E falou que nós só poderíamos distribuir da porta da Câmara dos Deputados para fora. Que canalhas, cara, pelo amor de Deus. Nós fomos impedidos de distribuir esse esclarecimento. Você vê, né? Então, olha, o que mais? Nessa audiência pública que você mostrou, está até nas páginas da Auditoria Cidadã, o deputado Lindbergh Farias fez um depoimento importantíssimo, porque ele era senador quando esse projeto correu no Senado. Ele falou lá na audiência pública, está lá, o vídeo está lá disponível, ele falou, isso aqui é um absurdo, isso aqui não pode passar. Falou, inclusive, que ele já tinha conversado com o ministro Haddad sobre o dano desse projeto, e ele termina a fala dele falando, olha, eu acho que a gente vai conseguir barrar isso aqui, porque isso aqui é absurdo demais. Sabe o que aconteceu? Coincidentemente, entre muitas aspas, ele foi escolhido para ser o representante do governo, do partido, lá nas eleições mexicanas. Ele foi tirado da Câmara na semana, porque a voz dele, como ex-prefeito, que ele foi prefeito, como um ex-senador que conheceu esse projeto desde a sua origem, e ele lida muito com essa parte de finanças, né? Porque ele conhece profundamente essa parte financeira, a fala dele seria muito impactante. Ele foi tirado. Outro deputado, Hildo Rocha, do MDB, que lá atrás, em 2018, ele foi uma das pessoas que ajudou a barrar a votação, porque ele é um profundo defensor do orçamento público, tá? Ele me ligou, eu tenho a prova aqui que ele me ligou na hora que o projeto estava começando a ser votado, ele foi chamado para uma reunião de urgência na casa lá do líder do governo no Senado.
Ele ligou para mim e falou assim, eu estou saindo, eu queria só me justificar com você, porque eu me comprometi a falar, eu fui convocado para essa reunião de urgência agora. Eu falei... É estranhíssimo. Nós estávamos fazendo uma live na hora da votação, à noite, porque foi na calada da noite a votação. Nós estávamos fazendo uma live com os servidores públicos em greve, Andes, Sindicato Nacional, representante dos docentes das universidades públicas. E tem que ser ouvidos, né? Também. Muito bom. A greve das universidades, né, conseguiu reunir todo mundo, né? Representantes do Andes, Sindicato Nacional, da FASUBRA, estávamos também com o pessoal da FENASPES, fazendo aquela live com todos os representantes de sindicatos mobilizados em greve. Quando começou, o primeiro a ligar foi o deputado Wildo Rocha, que ia começar a votar e ele tinha que sair do plenário. Então, olha, foi muito arranjo. Teve deputado que se inscreveu para falar contra e na hora de falar contra falou, pois é, eu tinha me inscrito aqui para falar contra, mas eu fui chamado ali e fui convencido. Que bizarro, cara. Eu tinha que apoiar esse projeto. Olha, é assim, surreal o poder financeiro que manda ainda, porque isso vai mudar. A gente tem batido muito essa tecla. Eu puxei uns vídeos aqui, né? Primeiro a Fernanda Melchiona denunciando o caso de censura que se apresentou por aqui. Esse aqui é curtinho, 37 segundos, depois eu coloco um trechinho do Lindbergh. Olha só, pessoal. Na Comissão de Legislação Participativa, uma audiência pública, justamente para poder esclarecer esses pontos. Não tivemos a participação do relator, embora tenha sido convidado, uma audiência pública articulada com a Auditoria Cidadã da Dívida, que tem feito uma mobilização enorme na sociedade contra essa maracutaia. A Auditoria Cidadã da Dívida, que fez a audiência junto conosco na Comissão de Legislação Participativa e que hoje, pasmem, foi proibida de panfletar na Câmara dos Deputados. Fato que nunca aconteceu. Nunca aconteceu, né? Ela deixou bem claro. Aliás, Fernanda Melchiona honra, né? O legado e a história da Erundina, que também estava na audiência, né? A Erundina. Duas parlamentares, olha, fortemente admiráveis. Sim, a Luísa Erundina, acho que com certeza é uma das parlamentares mais respeitadas do país. Não é? É uma mulher séria, uma competente, na idade dela, super lúcida, engajada, atuante, e ela está até hospitalizada, e nós estamos torcendo muito para ela melhorar rápido, e ela está melhorando, e a Fernanda Melchiona nos representa, né? Então, ainda bem que a gente tem essas mulheres fortes lá para nos apoiar. E agora, que infelizmente, apesar de toda a luta, de todo o alerta, aí até interpelação, esse projeto foi votado, só cabe agora ao presidente Lula vetar. Né? Nós esperamos que ele vete. Nós colocamos nas nossas redes, muita gente está lá falando, não se iludam, se grande parte do PT votou a favor, ele não vai vetar de jeito nenhum, mas a gente tem obrigação de lutar e a sociedade brasileira tem o direito de saber que ele teve a chance de vetar, que ele foi pressionado para vetar. Não é? Isso também é muito importante que as pessoas saibam e tenham consciência. Né? Então, na nossa página, auditoriacidadã.org.br, está lá em destaque esse clique aqui, pressione Lula para vetar o PLP 459. Securitização, não. Se você clicar, basta você ter o seu e-mail no mesmo aparelho, ou no computador ou no celular, o que você estiver usando, que vai abrir o seu e-mail com um textinho pronto que está lá, uma carta que eu assino,
e que você pode mandar do seu e-mail para os e-mails da Presidência da República, tá? A gente pede uma oportunidade de uma audiência com o presidente Lula para conversar com ele. Porque na audiência, na marcha de prefeitos, Lula chegou a dizer que ele tinha compromisso lá com várias pautas dos prefeitos e citou esse esquema de securitização e falou assim, a securitização pode trazer até 180 bilhões para os entes federados. Só que, presidente, para os municípios, estados e União receber esses 180 bilhões, eles vão ter que entregar no mínimo 4 vezes isso, no mínimo 800 bilhões. E por fora do orçamento, numa operação, as escusas, isso é inaceitável. Isso aí joga no lixo toda a legislação de finanças do país. As contas públicas vão virar uma bandalheira. Nós não podemos admitir isso. Quer fazer empréstimo? Quer colocar 180 bilhões nos entes? Coloque, autorize que faça um empréstimo regular. No empréstimo regular, é um contrato. É um emprestador, um credor e as condições da operação. Aqui nessa maracutaia, em cada seta dessa que vocês estão vendo aqui, ó, desse lado, são 5, e desse lado aqui mais um punhado, cada seta dessa é um conjunto de contratos com aditivos. É uma lambança, tá? Isso aí é muito vergonhoso, isso não pode fazer parte da legislação brasileira. E, Rafael, a gente vai até o fim. Se Lula não vetar, nós vamos nos preparar para entrar com a ação de inconstitucionalidade. Porque esse projeto é tão inconstitucional, ele vincula diretamente uma parte dos tributos arrecadados a esse esquema fraudulento. E a Constituição, lá no artigo 167, inciso 4, proíbe expressamente, isso está aqui no nosso folheto, inclusive, ó, são vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Ele vincula isso. E mais, fere outro dispositivo, da unicidade orçamentária. O que é isso? É um princípio constitucional que diz que todas as receitas têm que obrigatoriamente chegar no orçamento. Lógico. Vê se alguém vai receber alguma coisa por fora. É absurdo imaginar uma coisa dessa. Pois esse projeto faz isso. Ele vaza uma parte da receita pública por fora. Então, ele é flagrantemente inconstitucional. Tentaram constitucionalizar isso, Rafael. Lá durante a pandemia, na PEC dos precatórios, que foi outra excrescência legal, né, que já foi deixada até de lado, né, já foi revisada. Naquela PEC 23, que correu lá na época da pandemia, na Câmara dos Deputados, colocaram 2 dispositivos lá de contrabando, jabuti, para colocar na Constituição do país, mudando exatamente esse artigo 167. Aqui entrava um trechinho falando, exceto nos casos de securitização, porque eles sabem dessa inconstitucionalidade. Tentaram constitucionalizar na PEC dos precatórios. Chegou a passar na Câmara dos Deputados. Chegou a passar na CCJ do Senado. Porque era pandemia, a gente não conseguia entrar lá, é tudo virtual. Nós conseguimos barrar no plenário do Senado. Tá? Foi muito vídeo que a gente fez, foi muita mobilização virtual, muita entrevista aqui na TV Democracia, inclusive, gratidão. Essa batalha é impressionante. Na época a gente agradece. Você lembra? Eu estava com o Fábio.
com o Fábio Panunzio. Ontem até votei nele lá no IBEST, viu? É mesmo? Da hora. Aproveito para fazer a propaganda aqui. Ele está lá no IBEST, gente. Votem lá Sim, no a gente tá fraco de propaganda. Mas aqui a página, gente, da campanha, né? Ó, você entra na homepage, ela aparece. Aí é só você entrar nesse bomba aí, ó, em cima. Tem aqui um biombo. Em cima também? Tem esse aí, bomba, esse vermelho aí. Se você entrar no bomba, ele já te encaminha lá embaixo aqui para a diretamente para essa. Não, volta aí, lá em cima. Aqui. Logo que entra nesse bomba, lá no alto, esse card aí, ó, Lula. Tá vendo aí? Esse primeiro amarelo. Mas esse aqui não tá indo muito bem. Porque ele não tá indo aí, esse amarelo aí, ó. Clique aqui, tá? Quando você clica aí em cima do card. Deu uma falhinha, mas tem outros aqui, tem link aqui embaixo também, ó, gente. Na homepage tem também, ó, que aparece. Ele fica girando aqui, né? Tá em várias partes aí da nossa página. Qualquer coisa, podem me procurar no WhatsApp e a coisa vai bem. Achei o vídeo do Lindbergh. Quer ver um minutinho? Mostrar pro pessoal um minutinho? É bom. Tem 4 minutos, não sei se vou deixar inteiro, mas dêem uma olhada aí, gente. Sabe, Glauber, deputado federal Glauber, eu participei do debate sobre esse projeto lá no Senado Federal. Eu era senador. E eu e o senador Requião tivemos à frente da resistência contra esse projeto. Porque eles falam muito em responsabilidade fiscal, tá assim? Isso aqui é um escândalo. Porque, veja bem, você está falando do futuro. Você não está falando de um recurso no mandato de prefeito. Está falando do futuro. Isso aqui tem o poder, eles vivem falando de responsabilidade fiscal, mas de desorganizar as contas dos municípios e dos estados. É muito grave. Não é só o que está na dívida ativa, não. É mais do que a dívida ativa. São tributos vencidos e vincendos. É uma coisa pro futuro. Não é só dívida ativa. Aqui os bancos podem fazer engenharia financeiras diversas. Do jeito que está, até tributos. Você pode calcular e fazer uma antecipação de 20 anos. Isso aqui quebra municípios e quebra estados. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro com a privatização da SEDAI, que o dinheiro foi torrado assim. Isso pode acontecer em larga escala. Então, isso aqui é uma irresponsabilidade. A gente está discutindo, eu tive a oportunidade de conversar com o ministro, ele disse, não, nós, governo federal, não vamos fazer. Eu digo, não, mas tem que olhar para os estados e municípios aqui também. Então, eu acho que a gente está numa situação que a gente pode parar essa tramitação aqui. Eu acho que tem condições para fazer uma coisa dessa. Mas infelizmente avançou, né? Aprovaram, agora está com o presidente para sanção ou veto. Ele foi mandado para o México. Que isso? Que bizarrice, Maria Lúcia do céu. Não, o poder do lobby é uma coisa impressionante. Aliás, tem um dado aqui que eu até comentei ontem lá nas redes sociais, né? Porque a gente vê muito do noticiário também. O mercado está insatisfeito, o mercado está não sei o que, está irritado. Eu não sei de onde vem tanta irritação. 145 bilhões de lucro. Ali o subtítulo, né? Atenção para isso, informações constam do relatório de economia bancária de 2023, recorde foi registrado em ano de juros bancários em alto patamar. Eu não vou dizer que a gente avisou, né, que foi muito avisado, você imagina o quanto avisou, né, Maria Lúcia, sobre os juros, sobre o Campos Neto, tudo aquilo que foi falado, um extrato está aqui, ainda temos que ver manchete, essas manchetes aqui nunca aparecem no primeiro plano, né, mano, aquela notícia que eles publicam assim, porque a Globo não vai falar mal do seu verdadeiro patrão, né? Mas aparece mercado irritado com não sei o que, mercado irritado com não sei qual. Que irritação é essa, cara? 145 bilhões de lucro num setor que é um oligopólio, na verdade. E isso não é acaso, né? É importante que as pessoas saibam que esse lucro aí não é porque os bancos são organizações eficientes. Não. Tem vários mecanismos, inclusive a Bolsa Banqueiro, que eles recebem diariamente, que a Auditoria Cidadã vem denunciando há anos, não é? Que é um juro pago diariamente aos bancos sobre o dinheiro da sociedade que eles não emprestam para a sociedade. Dinheiro não é nem deles. O que sobra no caixa dos bancos, que eles não chegam a emprestar,
E por que eles não chegam a emprestar? Não é porque as pessoas não precisam, as empresas não precisam. É porque o juro que eles pedem é impagável, é exorbitante. Então, só maluco, ou quem está precisando demais, empresa que está ali com uma encomenda e que se não fizer um empréstimo para comprar matéria-prima não vai entregar aquela encomenda, só quem está mesmo ali, muito necessitado, pega empréstimo em banco, porque com esse juro cobrado no Brasil, é cavar a sepultura. Né? Não sai nunca, ou então tem o seu rendimento ali engolido. Então, o dinheiro sobra no caixa dos bancos, porque o juro é abusivo demais, pouca gente tem coragem de pegar. E aí, o que os bancos fazem com essa bolada? Gente, eu estou falando de uma bolada, atualmente, de 1 trilhão e 400 bilhões, tá? 1 trilhão e 400 bilhões atualmente. De dinheiro da sociedade que está nos bancos e que a parcela que os bancos não emprestam. E o que os bancos fazem com essa bolada atualmente, cerca de 1 trilhão e 400 bilhões? Coloca lá no Banco Central. O Banco Central entrega título da dívida, mas não é uma venda de título. Eles não vendem, é apenas assim, fica segurando. O Banco Central fica segurando o dinheiro da sociedade, que está depositado nos bancos, e os bancos ficam segurando os títulos, com o compromisso de devolver um para o outro. Assim que os bancos quiserem. Não é assim que o Banco Central quiser, não. Assim que os bancos quiserem. E enquanto fica nessa trocazinha, o Banco Central paga juro diário aos bancos. Calculem aí, pessoal. Selic, taxa Selic, em cima de 1 trilhão e 400 bilhões, diariamente. Então, esse lucro aí é o lucro da vergonha, não é o lucro da eficiência. É o lucro da vergonha do esquema financeiro chamado depósito voluntário remunerado e operação compromissada que no Brasil atua de forma abusiva. Abusiva. Qual o resultado dessa bolsa banqueira? Os bancos não se preocupam em baixar o juro para emprestar para a sociedade. Claro, eles têm a remuneração lá garantida pelo Banco Central diariamente. Para que eles vão correr risco? Ter que contratar mais gente para controlar a carteira de crédito, para fazer ficha de cliente e tudo mais. Para quê? Se eles têm a remuneração diária garantida pelo Banco Central. Vocês já tentaram fazer alguma operação aí de transferência, tipo aplicação, alguma coisa depois das 5 da tarde? Vocês não conseguem. Por quê? 5 da tarde, o dinheiro que sobrou na caixa dos bancos fica lá no Banco Central. Tá? Fica lá. Uhum. Então, para os bancos ganharem a Bolsa Banqueiro em cima do seu dinheiro, do dinheiro da sociedade que está lá. Então, assim, mecanismos como esse, Rafael, é que fazem do Brasil um dos países mais injustos do mundo. Enquanto os bilionários ficam cada vez mais bilionários, colecionando iates, jatinhos, mansões, comprando ilhas ao redor do mundo, nós temos aí uma população miserável em um dos países mais ricos do planeta. Então, nós da Auditoria Cidadã, a gente combate o sistema da dívida não pela dívida em si. Qual é a importância, Rafael, de saber sobre dívida por ela mesma? A gente entra nesse tema porque o sistema da dívida tem sido o instrumento de desvio de dinheiro público, de dinheiro que os contribuintes pagam, dinheiro que sai da sociedade. E não são os ricos que pagam imposto, não.
são os mais pobres, é a classe média, é a classe trabalhadora que mais paga. Porque aqui no Brasil a tributação é toda invertida. E com a última reforma vai ficar mais invertida ainda. Porque a alíquota do tributo indireto vai aumentar. Vai aumentar ainda mais, já é absurda no Brasil e vai passar a ser uma das maiores do mundo. E o imposto sobre o consumo, ele dói mais nas pessoas que ganham menos. Porque para o ricaço lá, que tem milhões, bilhões, para ele pagar ali um imposto de 25% embutido em tudo que ele consome, a parcela da renda dele que ele gasta com consumo é mínima. Exatamente. Oi? Exatamente, os impostos pegam consumo, principalmente, né, no Brasil. E aí, proporcionalmente, uma pessoa carente paga os... Proporcionalmente, não. Uma pessoa carente paga meio que os mesmos impostos de uma pessoa rica. E aí, proporcionalmente, a pessoa carente, né, inclusive nós aqui, eu não sou carente da miséria, nada, classe média, mas também, né, acaba pagando os mesmos impostos que um cara ricaço nesse consumo. Tem essa segunda reforma tributária que eles tentam tocar, essa tratava, né, consumo, não era do imposto de renda, a segunda parte da reforma tributária que não avançou, né? Não, claro, por quê? Mas era de imposto de renda, Maria Lúcia, minha memória falhou nisso, ou era... Sim. Entrava nessa história do consumo? Não, acho que não, né? Não, a primeira que foi aprovada é que é a do consumo. A primeira só unifica os impostos. E a segunda era do imposto de renda. Exato. A primeira unificou os impostos indiretos, né? Alguns deles, né? A maioria. Mas ainda não foi regulamentada. Essa regulamentação é que o governo está querendo que seja feita antes do período eleitoral, quando há uma debandada de parlamentares, né? Muitos são candidatos. Agora, a segunda é sobre o imposto de renda. Essa está enterrada, lógico. Porque quando você olha para o imposto de renda, qual a reforma que tem que ser feita? É tributar os ricos, tributar os lucros e dividendos, tributar as fortunas, tributar a remessa de lucros para o exterior. E aí vai mexer com esse pessoal aí que ganha bilhões e que financia campanhas e que paga, não é, de várias formas, influencia nessas votações, como essa votação que aconteceu essa semana, que claramente tem interesses, porque só o setor financeiro ganha com isso, só. Tá? A sociedade perde, o setor público perde, não é? Além da desmoralização, né? É triste, né, Rafael? Você vê que a nossa legislação vai amparar um esquema fraudulento. Dói, é triste, isso aí rasga. Anos e anos e anos e anos de peleja para colocar as coisas em ordem no país. Mas esse jogo vai ter que virar. Vai ter que virar. Maria Lúcia, sem palavras para agradecer toda a sua luta. Gente, é uma luta tão árdua, porque o noticiário econômico, por exemplo, só consulta os mesmos analistas. Essa semana ressuscitaram foi uma forma de falar, né? Porque estava sumido. O Maílson da Nóbrega, em entrevistas. São sempre os mesmos, cara. A Maria Lúcia tem uma batalha fortíssima, assim como outros economistas, né? Economistas como André Roncalha, por exemplo. Maria Lúcia está na área mais fiscal, né? E é uma batalha tão difícil, né, que não encontra espaço na imprensa. Afinal, repito, é só ver quem anuncia no Jornal Nacional, nesses grandes veículos. São sempre os bancos, as grandes empresas, eles não vão... São os verdadeiros patrões da imprensa, né? Se a imprensa tem um partido, são as grandes empresas e não tem, né? Tentam desvirtuar isso, dizendo que a imprensa é comunista, né? Banco comunista, é delírio. O verdadeiro patrão da imprensa é esse pessoal aí. E é uma luta complicada. Maílson da Nóbrega foi o sujeito que fez a inflação disparar no governo Sarney, não foi? Foi, inclusive em relação à dívida, ele teve um papel. Olha, os bancos adoram o Maílson da Nóbrega. Adoro. Porque lá no governo Sarney, o Paulo Nogueira Batista Júnior era, inclusive, assessor do ministro Dilson Funaro,
Eles fizeram uma suspensão da dívida externa com bancos privados internacionais, Rafael, porque aquela dívida externa com bancos privados internacionais era uma fraude completa. Ela vinha sendo negociada em acordos internacionais em que o Banco Central assumia o papel de devedor de dívidas do setor privado, de dívidas já que até banco já tinha dado baixa. Paulo Nogueira tem um artigo naquele livro antigo dele, A Economia Como Ela É, que ele conta que vários bancos liderados pelo Citibank já tinham até dado baixa da dívida externa. E, então, o governo brasileiro, o Dilson Funaro e o Paulo Nogueira era assessor dele, suspenderam essa parte da dívida externa com bancos privados internacionais. Houve, claro, uma reação brutal, né, do mercado, uma pressão enorme do FMI, que é um órgão que existe para se colocar como um agente defensor do sistema financeiro privado, internacional, nacional e internacional, pressão enorme do FMI, e o que aconteceu? O ministro saiu, entra o Dilson Funaro, o Dilson Funaro saiu, entra o Maílson da Nóbrega e retoma aqueles acordos em condições ainda mais onerosas. Ele deu tudo que os bancos queriam e mais alguma coisa, tá? Então, ele é o queridinho eterno dos bancos, lógico, né? O que ele fez ali, enterrando a economia brasileira, o que foi a década de 80? Pega qualquer livro de história econômica, não só do pessoal de esquerda, pessoal de direita, ortodoxos, todos, 100% colocam. Década de 80 no Brasil foi uma década perdida. Grande parte coloquem na conta desse Maílson da Nóbrega aí, tá? Por isso que ele tem todo o espaço que tem. E nós não temos nada, né? Mas a gente não desiste, viu? A gente não desiste porque, como dizia Darcy Ribeiro, Deus me livre de estar junto com aqueles que nos venceram. Eu adoro essa frase. Não é? Então, a gente vive repetindo essa frase. E a gente quer estar junto mesmo com Darcy Ribeiro e outros que lutaram de forma ética, transparente e pelo que é justo, pelo que é correto, ético, em favor do povo brasileiro. E não de interesses de banqueiros, interesses do poder financeiro, de grandes corporações que estão aí destruindo o planeta, porque essa parte ambiental, né, é outro ponto que a gente precisa tocar, Rafael. O agronegócio de exportação, o grande, né, agronegócio de exportação, a mineração estão aí destruindo o planeta, não respondem pelos danos que provocam, e tem isenção tributária, tem créditos, né, tributários, tem créditos aí a juro quase zero, né, e tudo mais, e enquanto que o pequeno agricultor que de fato coloca comida na nossa mesa também não tem nada, né? Então é tanta injustiça nesse país, e olha a que ponto a gente chega, né? De uma destruição ambiental brutal. Vocês estão vendo que está tudo interligado, gente? Está tudo interligado, tá? O dinheiro lá do Rio Grande do Sul, que ele foi sangrado numa dívida que já foi paga. Nós fizemos uma live segunda-feira dessa semana sobre a dívida do Rio Grande do Sul, que já foi paga, tá? O dinheiro sangrado lá para pagar uma dívida que já foi paga e que impôs privatizações do Estado, que impôs cortes de gastos sociais, investimentos públicos. Olha aí, olha a consequência. Olha a falta de investimentos,
o que custou e está custando para o povo do Rio Grande do Sul. Né? Estado mínimo, destruição máxima. Mas lá... esse modelo que privilegia atividades primárias que destroem o meio ambiente, né? Porque essa destruição ambiental também tem a ver com esse desarranjo climático todo, né? Tem tudo a ver. Enfim, total. Tá tudo interligado, Rafael. Não, e você desenha isso aqui muito claramente. Agradeço, Maria Lúcia, né, pela explicação, pela luta. Siga firme e traga os efeitos finais, né? Vamos ver se a posição final do Lula. Eu estou atento também, né? E saindo sanção, veto, alguma coisa nesse sentido, a gente te chama de novo. Vamos ver. Pode demorar, né? Mas a gente está acompanhando isso também. Qualquer outro assunto que você queira destacar, aciona lá, Bruninha, e a gente te chama rapidamente. Obrigado, minha querida. Fantástica entrevista. Nós que agradecemos, e eu agradeço em nome de todo o coletivo da Auditoria Cidadã da Dívida, esse apoio que a TV Democracia, e você, Rafael, Bruna, Panúzio, todos aí, tem todo esse público maravilhoso, as mensagens de vocês, gente, nos impulsionam, viu? Convido vocês a seguirem as redes sociais da Auditoria Cidadã da Dívida e continuar aí nesse apoio, porque é assim que a gente vai criando uma consciência coletiva que vai virar esse jogo. Boa. O pessoal já está compartilhando a campanha nos grupos lá. A Salene mandou lá. Então, ótimo. Vamos divulgar. Vamos que vamos. Obrigado, minha querida. Muita força. Gratidão. Ótimo fim de semana. Para vocês também, um abração apertado para todas e todos.